trem tá bom demais aqui hoje no Retorno, né, doutor? Muito bom, parabéns, cantam muito bem. Tá? Pois é, e os meninos, como eu já disse há pouco aqui, que são gêmeos. Olha a cara do doutor. Sabe que ele pensou nesse momento? Não, é que eu trabalho para o médico. Não, de jeito nenhum. Deve ter se dado muito bem no útero materno, inclusive. Ele fez essa cara aí porque nós contamos umas histórias cabeludas ali atrás para ele de gêmeos. Oh, vai ter que revelar que pior é que médico tem a tal da ética médica, viu, gente? Não pode nem contar, né? Não pode. Agora, doutor, o nosso assunto hoje é gravidez gemelar. Gravidez gemelar, né? Visto que aconteceu agora com a Ivete Sangalo, né? Que teve essas duas meninas lindas, né? Lindas, uma beijo grande pra cantora, Ivete, uma grande cantora. maravilhosa. Você sabe que eu tenho ela como ídola, né? Porque ela sempre, por mais que nós tenhamos problemas, ela passou por uma série de problemas na vida dela, antes dela chegar onde chegou, ela sempre esteve no ápice, na alegria. Mulher autista, eu falo, gente, a gente é muito daquilo que a gente sente, pensa, transmite. Aquela mulher tem um astral astral assim, fantástico. Absurdo, é um exemplo de vida. Uma energia altíssima, onde chega, contagia tudo, e está aí o resultado, aos 45 anos, mãe de gêmeos. Exatamente. Quando a gente fala em gravidez gemelar, como eu disse no começo do programa, Fernanda, vem a notícia, é uma alegria para a mãe, porém é uma preocupação para o médico, porque gravidez gemelar é uma gravidez de alto risco. Isso não tem como fugir. E aquela história da relação médico-paciente, a função do médico é falar o que pode acontecer numa gravidez gemelar. Quando a gente fala gravidez gemelar, como eu falei, é um termo genérico, pode ser 2 ou mais. Logicamente, trigemelar, quadrigemelar, acontece na grande, imensa maioria das vezes com reprodução assistida, assim como a gravidez gemelar também, hoje em dia, para algumas mulheres, como foi o caso da Ivete, pode ser decidida por reprodução assistida. A gravidez gemelar, ela ocorre quando um embrião se divide em 2, podendo gerar uma gravidez, eu vou dizer alguns termos que a gente tem que usar, chamado gravidez monocoriônica, monoamniótica. O que é isso? Mono 1, amnio, líquido, coriônica, córion, placenta. Uma placenta e um líquido amniótico é a gravidez idêntica. Gravidez de gêmeos idênticos, onde vai ser mesmo sexo, mesma carga genética. Embora a gravidez gemelar é uma coisa rara, só para te dar alguns dados, que a medicina trabalha com estatística, tá? De cada 80 gravidezes, uma vai ser gemelar, quando se fala em 2. Quando se fala em 3, você eleva a potência ao quadrado. Uma a cada 6.400 na gravidez trigemelar, pensando em gravidez espontânea. Tá, não essas de reprodução assistida, não dessa reprodução, porque aumenta a taxa, né? Então, na verdade, é uma coisa rara, e dessas gravidezes gemelares, a menos comum, em torno de 25%, é a gravidez monocoriônica e monoamniótica, que come a mesma placenta, mesmo líquido amniótico, que pode acontecer em alguns casos. Embora a gravidez seja de alto risco, essa é de mais risco ainda, que um feto, desculpe o termo, pode comer o outro. Tá? Como eles estão ligados na mesma placenta, mesmo líquido amniótico, um pode comer os elementos do outro. Um pode ser reabsorvido e o outro pode crescer. Então é muito comum, tá, que um só sobreviva. Muita mulher, pode ser que não saiba, teve gravidez gemelar e só um sobreviveu. Verdade, doutor. Pode acontecer isso, pode a mãe acontecer nem fica isso, sabendo. nem fica sabendo, tá? De certa forma é comum. Eu acho engraçado, né, o doutor falar isso, mas é para mostrar realmente como o nosso organismo é sábio. Porque vocês imaginem uma mulher que já tem toda aquela expectativa, ansiedade, preocupação durante uma gestação, se ela se dá conta naquele momento de uma informação como essa, né, doutora? É verdade, eu fiquei imaginando aqui. Seria verdade. horrível, né? Horrível. Você... Agora, se é uma coisa que acontece e você não tem... É verdade. E como eu estou falando, né, a gente tem que ter uma relação muito firme, muito honesta de médico para paciente, falar dos riscos de uma gravidez gemelar. Quais são os principais riscos? O maior risco para aborto, o maior risco para trabalho de parto prematuro, tá? A prematuridade é muito grande na gravidez gemelar, o maior risco para o diabetes gestacional. Então, o médico ele tem que informar a paciente dos riscos do que pode acontecer e para que ela tenha algumas precauções. Por exemplo, relação sexual numa gravidez gemelar, totalmente proibido? Não é. A não ser que ela tenha outros fatores de risco. Por exemplo, já começa a sangrar, começa a ter contrações, aí está totalmente proibido. Mas quanto mais evitar, melhor. Para que ela entre em trabalho de parto. Por si só, a gravidez gemelar, numa boa parte das vezes, a criança nasce antes das 37 semanas. O que é 37 semanas? Quando o pulmãozinho dele ou deles, né, estão prontos para nascer. Então, a função do médico é orientar daquilo que pode acontecer nesse tipo de gravidez.
Olha só, gente, muito curioso isso que ele está falando, são dados que eu realmente não sabia. Agora, de repente, você está grávida aí, são gêmeos, já fica desesperado? Não, você tem também como ajudar, não, é lógico, contribuir não. para que essa gravidez seja mais tranquila. Não, a gravidez mais tranquila. Tá, o número de consultas tem intervalos menores, né? Em algumas vezes você pede mais, alguns anos você pede até ultrassom morfológico, é imprescindível pedir. Você já pede uma gravidez normal, mais uma gravidez gemelar, para saber se não tem nenhuma alteração de um ou do outro feto, para saber como é que estão as placentas. Inclusive, até no final, você pede para saber como é que está a posição da criança, para você determinar até o tipo de parto. Pode nascer por parto normal, gravidez gemelar? Até pode, desde que os dois estejam na posição cefálica, na chamada apresentação cefálica, que é isso, quando os dois estão de cabeça para baixo. Cabecinha ali, cabeça né? para baixo, você pode esperar um parto normal. Tá? Nascer um, até quanto tempo você pode esperar o outro nascer? Difícil você vai esperar isso até meia hora. Você não vai ficar esperando. Muito difícil você ficar esperando até meia hora. Também gera ansiedade para o médico, para a paciente também. Mas, numa boa parte das vezes, a gravidez gemelar, como a gente chama, fala que é apresentações anômalas, né? Um está deitado, outro está atravessado, você opta por uma cesariana na grande maioria das vezes. Eu sou suspeita para falar desse assunto, porque eu vejo hoje, acho super bacana, acho super importante essas mulheres que optam aí pelo parto normal, humanizado, mas eu tenho uma opinião, aqui vocês sabem que eu sou aquela pessoa que fala realmente o que pensa. Eu acho que a medicina super evoluiu, e essa evolução, ela vem para nos beneficiar. Não, com certeza. Né? Então, eu digo isso porque, infelizmente, muita gente vai na onda, né? Daquilo que está acontecendo, aquilo que é bacana. Teu filho, olha, não importa o parto, você estando na mão de um bom profissional, se você tem que optar pela cesárea, né? Não tem isso, né, doutora? E complementando o que você está falando, Fernanda, parto tem que ser feito em ambiente hospitalar, dentro de maternidade, que dê segurança para a mãe e para a criança, caso tenha alguma intercorrência, tiver apoio ao lado. Por exemplo, uma UTI neonatal, uma UTI materna. Esses casos de fazer parto em casa, parto domiciliar, em algumas, que a gente chama casas, onde fazem, eu sou totalmente contra. Porque aquela história, vai que acontece alguma intercorrência naquele momento, você tem que fazer uma cesariana de emergência, você não tem um aparato para isso. Então, tem que ser dentro do ambiente hospitalar, vou repetir para todos nós que estamos prestigiando agora, onde tem a UTI neonatal e, em último caso, UTI materna também. É fundamental. É fundamental. E numa gravidez gemelar, numa boa parte das vezes, precisa de uma UTI neonatal, porque os nenéns nascem prematuros. Então, você tem que ter ali todo o respaldo, né? Com certeza. Agora, doutor, você disse que é mais ou menos uma mulher a cada 80, né? Considerando uma gravidez espontânea. Logicamente, hoje em dia, uma boa parte das mulheres, aquelas mulheres que trabalham muito, aquilo que a gente já falou nos programas, elas adiam a maternidade, tá? E elas fazem uma boa parte, aquelas que têm condições, que nós somos um país chamado Brasil, onde o acesso à saúde é muito difícil para uma grande parte da população, e para algumas condições é muito caro, né? Alguns tratamentos, principalmente o tratamento relacionado à reprodução humana. Tá? Algumas optam por fazer reprodução assistida e colocar mais de um embrião dentro do seu útero materno, né? Que existe hoje uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Segundo a idade, tá, da paciente, você pode colocar até 35 anos, tá? Introduzir 2 embriões, dos 35 até os 40, 3, 40 e diante, 4. É lógico, introduzir 4 embriões, ou vinga os 4, ou vinga 3, ou vinga 2, ou vinga 1, não vinga nenhum. Tá? Mas você também corre o risco de vingar os 4. Corre o risco de vingar os 4, né? Então, tem que estar preparado. Tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado, sem dúvida nenhuma. Porque aquela história, existe aquela velha frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É verdade. Você quer aumentar as chances de gravidez, porém, aumenta o risco para uma gravidez gemelar também. Tem essa história, né? Tem que ver o que é benefício. Agora, como você disse, doutor, que é uma a cada 80 mulheres, sim. Esse número aí, né? Esse 1 aí. É uma estatística. Isso, né? Mas por que uma mulher tem mais chance do que outras? Porque ela tem gêmeos na família? Pode ter, tem todo isso. Teve gêmeos na família, né? Como falei, gêmeos na família, você tem que ser, quando você faz a anamnese, você tira toda uma história da paciente que pretende engravidar, pergunta se já teve gêmeos na família, você já pode ser que ela tenha, que mais? Fez tratamento de reprodução humana, né? As chances de gravidez gemelar com uma reprodução humana aumenta bastante. Hoje em dia, as clínicas, tá, em termos de gravidezes, principalmente gemelar, em torno de 30%, 35%, aumenta bastante, porque você introduz o embrião, né, no útero materno. Então, tem uma relação de acordo com se é espontânea ou gravidez assistida. Agora,
Agora, meninos, tira uma curiosidade minha aqui. Todo mundo fala que irmãos gêmeos, assim, se um está com problema, o outro sente, ou se está feliz, acaba, o outro também vai no embalo. Acontece isso ou não? Acontece, comigo e com o meu irmão acontece. É uma coisa muito interessante que acontece comigo e com o Alexandre. Às vezes eu estou pensando alguma coisa e às vezes a gente começa a conversar e ele está pensando a mesma coisa que eu. Olha só. A mesma coisa que eu. A questão de música, né? A gente vai decidir uma música para repertório, de repente eu escuto alguma coisa assim, pô, isso daqui é bacana. Entendeu? A gente senta, conversa, é a mesma opinião. Então, algumas coisas, não são todas as coisas, né? Mas muitas coisas, isso acontece sim. Já namoramos com o mesmo namorado. Ah, legal. Agora, doutor, isso que eles estão falando, é uma coincidência ou não? Não, na verdade, eu acredito que seja uma coincidência, né? Porque, embora, vamos supor que seja a mesma carga genética, no decorrer da vida, cada um vai ter o seu comportamento, né? Não tem jeito, né? Um pode gostar de estudar alguma coisa, outro pode gostar de estudar outra coisa, tem tendência para ser profissional em uma determinada área, tá? Que, por coincidência, os dois estão juntos, né? Mas não necessariamente, acho que, na minha opinião, mais uma coincidência, assim. Que nem o Amorim, ele falou que o irmão também seguiu o mesmo caminho. No decorrer da vida aí, né? Você que já é adulto, tal, você também, em diversas situações, pensou assim, puxa, é totalmente igual porque é meu irmão gêmeo? Assim, como eles estavam falando, muitas das coisas que a gente vai fazer, geralmente se combinam. Mas eu acho que entra mais numa questão de relacionamento, desde criança, junto, e toda a sequência, tudo igual, então acaba que até o organismo trabalha do mesmo período, assim, é engraçado isso. E assim, hoje ele está casado... Por exemplo, você fala, eu estou com vontade de fazer xixi, teu irmão está também. Até questão de doença também, ele pega uma gripe, passa uma semana, pega Verdade. gripe. Aconteceu de espinha, tipo, deu uma espinha na testa, passou uma semana, eu estava com o mesmo lugar, tipo assim, absurdo. Então, doutor, dizem que Coisa a ligação que é muito maior, porque já vem do útero, né? Você já ouviu falar isso, doutora? Eu ia fazer exatamente essa pergunta para o doutor, porque eu tenho uma cunhada e ela tem uma irmã gêmeas, elas são idênticas. No começo, inclusive, meu irmão assim, confundia as duas. Namorou com as duas? Não chegou, graças a Deus. Ele até casou com ela. E quando ela, por exemplo, ela fica muito triste, a outra irmã sente, sem ao menos engraçado, né? elas conversarem, Mas elas sentem isso. Provavelmente, como elas convivem muito juntas, né? A mãe é a mesma, né? Provavelmente a mãe passa praticamente toda a mesma educação, o mesmo sentimento para as duas, para que elas tenham uma afinidade maior. Eu acho que seria isso, né? Eu acho que... Eu acredito que tem deve ter coisas uma que a ciência tem não coisa, consegue muita explicar, coisa, né? muita coisa. Na medicina tem um fator desconhecido. Você tenta explicar uma série de coisas, você faz todo o estudo e tem algumas coisas que jamais vai conseguir explicar. Tá? A natureza explica melhor. Fernanda, para você ver, hoje nós viemos com o sapato igualzinho, sem combinar. É verdade, olha aí, mostra os dois aí. Isso é uma coisa que acontece muito. Agora, vocês já passaram alguma situação curiosa, até com uma gatinha, dela pensar que era um, era o outro? Não. Você vai me contar já já. Que agora nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Bate lá, volta cá.